Me dá as imagens da polícia na rua, me dá as imagens. Você vai vendo o que que... Você vê a polícia aí? Ok. Por que que a polícia tá? Corta pra mim. Por que que a polícia tá? Porque fugiu da cadeia um dos maníacos mais violentos do Brasil. Foi um custo prendê-lo e ele consegue fugir. Dá imagens do clipe dele aí na hora da prisão, por favor. Não, esse não. Não da prisão, eu quero da prisão. O da prisão, que é a imagem que eu tinha aqui atrás. Aí a polícia o perseguindo. O que que acontece? O que que acontece? Ele foi preso e fugiu para a cadeia de Ponta Porã. Ele estava indo na cadeia de Ponta Porã, correto? No Mato Grosso do Sul. E, de repente, ele fazia o quê? Ele pagava, escolhia as vítimas e fazia um interrogatório com as vítimas. E se as vítimas dissessem alguma coisa que o contrariasse, o que que ele fazia? Ele colocava... Olha a imagem dele, põe agora para mim lá. Ó. Vai vendo. Durante muito tempo, houve cartazes de procura-se. Durante muito tempo... Olha aí, como ele deixava as vítimas. Na posição de cruz, exatamente. Põe no ar. O desafio das autoridades agora é localizar o jovem que se dizia uma espécie de justiceiro, que assumiu ter assassinado 3 pessoas em Rio Brilhante, onde morava. Todas as vítimas foram mortas com requintes de crueldade e os corpos encontrados em sinal de cruz. Jonathan Celestrino, assassino em série e que ficou conhecido como Maníaco da Cruz, fugiu desta unidade educacional de internação em Ponta Porã, na região de fronteira. Ele permanecia internado aqui, mesmo não sendo mais menor de idade, por ter sido declarado de alto risco à sociedade, caso fosse solto. A direção da UNEI aqui em Ponta Porã preferiu não dar maiores detalhes sobre a fuga do Maníaco da Cruz, mas há informações de que não existem sinais de arrombamento na ala onde ele estava isolado. Segundo a própria Superintendência das UNEIs em Mato Grosso do Sul, nos últimos dias ele estava muito agressivo. Jonathan Celestrino já havia cumprido os 3 anos de medidas socioeducativas e atingiu a maioridade. Por lei, ele não deveria mais estar numa unidade educacional de internação. Depois de ter sido ouvido por várias vezes e com base em laudos de psiquiatras apresentados à Justiça, ficou definido que o destino do Maníaco da Cruz teria de ser uma unidade de internação psiquiátrica destinada a pessoas que cometem crimes. O problema é que em Mato Grosso do Sul não há uma estrutura desse tipo e o pedido de transferência para outros estados que contam com esse recurso teria sido negado. O resultado desse impasse foi a fuga agora de Jonathan Celestrino, fato que está mobilizando todo o efetivo da Polícia Militar na região de fronteira. As buscas têm sido feitas em Ponta Porã e demais municípios como Aral Moreira, por exemplo, que são separados do Paraguai apenas por uma avenida. A polícia acredita na hipótese de que o Maníaco da Cruz tenha partido em fuga para o país vizinho. Entramos em contato com a Polícia Nacional, fornecendo fotografias, os materiais que nós temos e todos os detalhes sobre esse sujeito, caso ele venha a ser localizado no território do Paraguai, para que a Polícia Nacional entre em contato conosco. Com o apoio dos órgãos de segurança do Paraguai, a polícia de Mato Grosso do Sul espera capturar Jonathan Celestrino. Cartazes como esse, com 2 fotos do Maníaco da Cruz, uma inclusive mais recente, estão sendo espalhados por vários locais da região de fronteira. Enquanto a justiça discutia, ele foge. Enquanto a justiça discutia, ele vai novamente à rua para matar. Matar de uma maneira muito especial. Por que especial? No sentido da exceção, né? Imagina, um sujeito com 16 anos de idade começou essa vida e chocou todo um país. Porque ele ainda fazia a vítima responder um questionário sobre preferências sexuais. Aí ele diz assim, você é uma pessoa impura, e matava. E tem uma que conseguiu se salvar. Põe no ar. Uma cidade pacata,
abalada por crimes em série. Foi você que cometeu aqueles crimes em Rio Brilhante? Sim. Por quê? Porque aquelas pessoas mereciam morrer. Elas te fizeram mal? Não, porque elas não prestavam. Este homem confessou ter matado 3 pessoas. O ritual era sempre o mesmo. A vítima era rendida com uma faca, levada para um local isolado e submetida a uma entrevista. As respostas determinavam se seria morta ou não. Eu não escolhia. Aqui aparecia, eu pegava. Eu perguntava com quantos anos elas tinham perdido a virgindade e com quantos parceiros assim, elas mantinham relação sexual. Por que você deixava o corpo naquela posição? Porque essas que morreram acreditavam em Deus. Se elas não acreditassem? Aí não. Teria por quê? Elas morriam porque elas não eram pessoas puras, é isso? Isso porque elas acreditavam em Deus. Então você não acredita em Deus? Não. Primeira vítima, Catalino, 33 anos, morto num terreno baldio com uma faca no peito, encontrado com os braços abertos em posição de cruz. O Catalino morreu por quê? Porque ele era um alcoólatra e um homossexual. Um mês depois, outro crime. A frentista Letícia Oliveira, 22 anos, morta por asfixia. O corpo aparece no cemitério, sem roupas e também em forma de cruz. A última vítima, Gleice da Silva, apenas 13 anos de idade. Foi umas 2 quadras assim, onde eu parei ela na bicicleta. Aí eu rendi ela com a faca e fui até lá no terreno baldio. A polícia encontrou provas dos crimes no quarto do homem. A blusa e o celular da última vítima. As facas e as luvas usadas nos assassinatos. Jornais com notícias sobre as mortes. E um cartão em que ele escreveu os nomes de 2 das 3 pessoas que matou, ao lado de outro nome, Carla. Aparece, então, a palavra salvo. Você se arrepende? Me arrependo por causa da minha família, mas não me arrependo de ter matado elas. E ele. A filha desta mulher escapou por pouco da morte. Na hora que ele já abordou ela, ele falou, né? Que ele estava preparado para matar alguém, mas só que quando ela foi conversando com ele, ele viu que não era a pessoa que ele estava procurando. Parece que o que ele queria dizer, que ele queria matar, era uma vadia, né? A menina passou horas sob ameaça. Ele estava com uma faquinha, né? Daí depois, ele dizia que tinha uma outra faca na mochila e ele tinha umas luvas na mochila. Tanto que ele pegou as luvas da mochila, mas a faca não. A outra faca não. Não me arrependo de ter matado elas. E ele.